Olá para todos, boa noite, Marisa, seja bem-vinda, Marisa. Boa noite, vou começar a continuação dessa tela, tá? Quem for chegar agora, sejam todos bem-vindos. Vamos aí para a segunda etapa desse quadro. Bem-vindos todos. Olá pessoal, agora eu vou trabalhar a parte da juba, tá? Da juba do leão. E eu vou agora usar esse produto na parte da juba, por quê? Porque eu vou usar a tinta pura e aqui tá seco. Então eu vou usar esse produto aqui, ó. Gel mídio. Vou passar gel mídio na tela, na parte que eu vou trabalhar. Eu vou passar o gel. A técnica é essa, tá? Vamos esperar aí o pessoal entrar um pouco. Ontem eu fiz um convite para algumas pessoas, eu atrasei. Disse que ia começar a live às 10, estou entrando às 10h30, 10h25 para ser mais preciso. E agora eu vou passar o gel, que é esse produto aqui. Eu vou passar aqui, que é onde eu vou trabalhar agora, tá? Eu vou pegar aqui o gel e vou começar a colocá-lo aqui nessa área onde eu vou trabalhar. Acabou, boa sorte, esse horário é o horário que eu tenho para fazer live, tá? Infelizmente, amanhã eu vou tentar fazer live o dia todo. Eu vou tentar terminar esse quadro amanhã. Eu tinha dito que ia terminar esse quadro na quinta-feira, no máximo, e amanhã é quinta-feira. Então, eu vou me esforçar para terminar esse quadro até amanhã. Então, vou tentar fazer live amanhã para fazer a conclusão dessa obra. Trabalhar aqui essa parte da orelha, vai ter o pelo aqui da orelha. Esse quadro não pode passar de amanhã de jeito nenhum. Sejam bem-vindos. Trabalhando aí, antes de pintar o quadro, eu estou passando aqui o gel mídio, que é um produto que quase ninguém conhece. E esse produto é que vai me ajudar a fazer a conclusão desse quadro. Espalha bem, ó, tenta fazer ele render para não ficar uma quantidade muito grande em algum lugar. Então vou espalhando aqui. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Convidar você já para a aula de conclusão amanhã. Amanhã vai ser a live da conclusão. Vou ficar de pé aqui para me passar nessa parte.
Deixa eu ver. Boa noite, Marinês. Seja bem-vinda. Eu estava estudando, por isso que eu demorei um pouquinho. Mas desde já, uma boa noite a todos. Deixa eu ver se alguém falou comigo e eu não vi. Teve Marinês. Boa noite, Marinês. Tempo longo de visualização. Deixa eu ver se mais alguém falou comigo. Pronto, galera. Nessa fase eu estou passando esse produtinho aqui, que é o gel mídio, tá? Para poder terminar na parte externa. Percebam aí que fica um pouco brilhoso. Bastante engajamento. Obrigado aí quem tá dando tap-tap na telinha. Obrigado, Marinês, pelas rosinhas. Quem quiser enviar rosinha aí, fique à vontade. Lembrando que eu agora estou passando o gel na parte seca, tá? Então agora eu vou tentar trabalhar por aqui. Por isso que eu vou passar o gel nessa área aqui também. Esse é o gel mídio, tá? Gel mídio, anotem aí para vocês não esquecerem. Esse gel ele vai deixar a tela lubrificada para a tinta poder correr bem. Então a tinta vai pegar pura aqui, mas ela não vai ter dificuldade para se misturar por causa da presença do gel. Eu falei bastante desse pincel aqui, ó. Ele, se eu não me engano, é 484. Ele é muito bom porque a tela não come ele, ó. Mesmo eu passando e esfregando, ó, ele continua intacto. Ele é muito resistente à tela. Quando você compra um pincel mais barato, você passa, só que a tela ela vai comendo o pincel. Não é o caso desse aqui, ó. Ele é mais caro, mas ele é o mais resistente. Ele é o que tem mais durabilidade. Geralmente esse aqui, ó. Essa outra marca aqui, se eu não me engano, é 181. É 181. Não, 441 da Condor. Ele, ó o que a tela faz com ele, dá uma olhada. Ó, a tela come ele, tá vendo? Ele é mais fraquinho. Já esse aqui, ó, a tela não consegue comer ele é mais resistente. Então, às vezes você vai ter que comprar 3, 4 vezes um desse, enquanto esse aqui continua do mesmo jeito. Então, ele é mais caro, porém o custo-benefício é bem maior. Mesmo esfregando, ele continua, ó, a tela não consegue comê-lo, né? Por isso que eu gosto mais dessa linha aí, é uma linha mais cara, mas é uma linha mais resistente. São pincéis mais resistentes. Boa noite, Klaus, seja bem-vinda. Pessoal que está aí presente, chegamos a 7, a 9, depois baixamos a 2. Pessoal, vai valer a pena estar na live hoje, a gente vai trabalhar essa parte de fora aqui, essa parte da juba. Eu já trabalhei bastante essa parte aqui, ela ainda não está me agradando. Valeu, Klaus, show de bola. Essa parte aqui ainda não está me agradando, tá? Eu ainda vou trabalhar essa parte aqui amanhã, mas hoje eu vou dar prioridade a essa parte toda de fora, que é a parte da juba. Eu vou colocando o gel, eu nunca coloco a quantidade suficiente que eu vou querer. Eu sempre coloco menos, aí se eu precisar eu pego mais. Porque depois que você aperta, não tem como colocar de volta. Então é melhor você colocar menos e depois precisar e botar mais do que você colocar muito e depois, ó, não tem como botar de volta.
O gel, esse produtozinho aqui, ó, ele serve para dar uma lubrificadazinha na tela para a tinta voltar a correr. Se a tela tiver seca, e a tinta também eu trabalho com ela seca nessa etapa, eu trabalho com ela sem diluir, então por isso que eu estou passando o gel, tá? Vou espalhando aqui o gel nessa área que eu vou trabalhar. Deixa eu ver se alguém falou comigo, não falou. Isso aqui é tinta óleo e a tela ela mede 80 por 1,20. Pessoal que está chegando aí pela primeira vez, essa tela mede 80 por 1,20 e eu estou trabalhando com tinta óleo, não é tinta acrílica, é tinta óleo. Tinta óleo é a tinta que você consegue chegar mais perto do que a coisa realmente é, mais parecido com a foto. Ok? Então vamos lá, vou passando o gel aqui. Eu quero trabalhar essas partes aqui. Vou trabalhar camadas de tinta aqui nessa área. Como esse quadro é muito grande, geralmente ele consome uma quantidade maior de gel. Então eu coloco sempre um pouco e conforme vai precisando eu vou pegando mais. Agora que o leão realmente vai ficar parecendo um leão, porque eu vou trabalhar essa juba externa, nessa parte externa aí do pelo, e há uma diferença entre esse pelo de dentro e o pelo de fora. Porque o de dentro você vai dando toquezinhos pequenininhos e o de fora vai ser um pelo mais esticado, né? Um pelo mais longo, vamos dizer assim. Trabalhar aqui, ó, passando o gel nessa parte de baixo. Engraçado que a movimentação é muito grande, né? De pessoas que passam. Galera, Clau, muito obrigado aí pelas curtidas. Quem puder deixar um tap-tapzinho aí para ajudar. Tap-tap ajuda. Clau, você é de onde, Clau? Qual a sua cidade? Só para eu saber quais são os lugares do Brasil que tem gente me assistindo. Timbó, Santa Catarina. Legal. Timbó, nunca ouvi falar. Pesquisar sobre essa cidade. Sei que Santa Catarina é sempre muito bom, né? Mas o Timbó eu não conhecia. Vai passando o gel na tela toda. Vai passando o gel. Como a tela é muito grande, eu poderia ter um pincel maior para passar gel. Mas infelizmente, meus pincéis maiores, a tela comeu. Eu não tenho pincéis muito grandes. Artista. Primeira vez, que lindo, que legal. Me segue aí, Andréia. Andréia, é? Andreina. Me segue aí, por favor. Para mais lives como essa. Pô, vou passando o gel aqui para poder passar uma lubrificação aqui nessa parte. Essa tela eu pintei toda ao vivo, tá? Isso, Ibiapina, no Ceará. Eu já morei no Ceará, eu passei um tempo em Fortaleza, viu, Andreina? E também em Sobral. Você conhece Sobral? Eu passei 2 meses em Sobral e passei 3 meses em Fortaleza. Ah, que legal. Eu amo o Ceará, tá?
Só tem uma coisa no Ceará que eu não gostei, foi lá em Sobral. Na Serra, conheço não. Eu sei que eu subi uma serra quando eu tava lá em Sobral, mas não sabia. Não sei o nome daquele lugar não. Biapaba. Quando eu tava lá em Sobral, a gente subiu uma serra lá, era um lugar bem friinho. Foi bem legal lá. O que eu não gostei de Sobral foi isso, você já sabe, né? Eu quase morro, eu tive a sensação que eu estava sendo cozinhado vivo. Galera, teve uma tarde que chegou a 42 graus. Meu Deus do céu. Eu achei que eu estava sendo cozinhado vivo. Eu fiquei achando que eu ia morrer. Muito quente. Sobral é muito quente. Nossa. É uma coisa de louco. Eu fiquei passando mal lá de calor. Não aguentei. É um calor que... É o que eu estou dizendo. Você tem a sensação de estar sendo cozinhado. A sensação é de estar sendo cozinhado vivo. Foi a sensação que eu tive. Aqui onde eu moro dá 18. Eu não sei se você mora naquela parte de Sobral que a gente sobe uma serra, né? 18. Não sei se é aquela serra. Eu fui para uma areazinha lá em cima. De Sobral dava para ver umas montanhas e a gente foi para aquela área lá. E lá era bem friinho. Era outro clima, totalmente diferente. Eu amei o Ceará, amei. Depois de Flecheiras, piorou, não sei onde é não. Amei o Ceará, amei. Principalmente as mulheres, né? Eu fiquei apaixonado por muitas mulheres cearenses. Quase que eu não vinha mais para casa, viu? Quase que eu não vinha mais. Quase que eu arrumava um casamento por lá. Fiquei apaixonado por uma menina de Sobral chamada Cristina. Cristina tomou meu coração, roubou meu coração. Quase que eu não vim embora por causa de Cristina. Sobral tem muita mulher bonita. No Ceará é muita mulher bonita, galera. Muita. Eu nunca vi tanta mulher bonita num lugar só. Eu gostei, viu? Quase que eu caso com a cearense. Caso assim, né? Porque eu fiquei apaixonado por ela. Ela era muito bonita. Foi a namorada mais bonita que eu já tive. Mas eu tive que vir embora. Ela ficou. A gente continuou se correspondendo até um certo tempo. Aí foi na época que eu conheci minha esposa, né? Mas na época ela era uma amiga e tal, e eu comecei a gostar dela também. E deixei a Cristina em paz, né? Disse a ela, ó, não dá mais, vai arrumar um namorado por aí mesmo, porque eu vou ficar por aqui, eu não vou... E a gente passou ainda, acho que um mês e pouco se correspondendo. Mas eu não traí, tá? Eu acabei primeiro com ela para poder ficar com a minha, com a que eu tô casado hoje. Isso foi em 2004, tá, pessoal? 2004 não, 2003. Isso já faz 23 anos, é o tempo que eu tô com minha esposa, 23 anos. Pois é, ela podia estar lá, eu aqui, né? Eu ficava correspondendo com ela e com outra aqui, mas primeiro eu acabei com ela, disse ela que não dava mais. E estou com a minha esposa há 23 anos, desde 2003, né? Eu sou casado há 14, mas estou com minha esposa desde 2003. Desde a época que eu vim do Ceará, eu conheci minha esposa, a gente namorou e estamos juntos até hoje. E já se vão aí 23 anos de relacionamento. No mesmo ano que eu vim do Ceará, eu namorei com minha esposa. Eu deixei Cristina, né, que era minha namorada lá do Ceará, e namorei com essa que eu tô hoje, tô com ela. Vamos lá, já começamos. Eu sou de Recife. E agora vamos começar a nossa arte. A conversa foi só enquanto eu estava passando o gelzinho aqui na tela, já passei. Vou mostrar para vocês a referência do leão, para vocês verem se é bonito, se não é.
Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que vou. Vamos esforçar. Pronto, o leão é esse aqui. Vamos tentar agora fazer essa parte externa, tá? Tentar trabalhar o mais parecido possível. E agora eu vou começar a trabalhar nessa parte aqui fora. E eu vou colocar para vocês as cores que eu consigo fazer essa parte aí fora. Então eu vou começar pelo branco, porque todo lugar que tem luz tem branco. Tem uma parte aí que tem luz, então tem branco. Eu vou usar o amarelo indiano, que é o número 52. Vou usar o amarelo indiano. Vou usar o carmim. Carmim é esse aqui, ó, 59, carmim. Vou usar o verde esmeralda. Verde esmeralda, o número dele é 73. Opa, valeu, Marinês. Muito obrigado pelos presentes. Quem puder enviar um presentinho pra gente, tá? Fique à vontade, porque agora vai começar a parte da aula. Na verdade, eu estava só ganhando tempo, passando gel, conversando besteira. E agora é que eu vou começar a parte da aula. Deixa eu só achar o meu verde esmeralda aqui. Só ver onde que eu coloquei. Pronto, verde esmeralda 73 está aqui. Obrigado pelos presentes, muito obrigado. Marinês, se liga aí nas cores, tá, Marinês? E eu também vou colocar aqui, ó. Vou colocar na minha paleta um pouco de preto. Vou colocar na minha paleta um pouco de sépia. Um pouco de sépia, um pouco de preto, só porque talvez eu precise, tá? Não sei se eu vou precisar, mas eu vou colocar aqui, porque se eu precisar, eu já tenho. Vamos lá, agora eu vou começar a parte da juba do leão. Ok? Juba do leão, foto do leão na mão. Vamos trabalhar agora a juba. Deixa eu só ligar, conectar aqui o carregador. Beleza, olha aí, vou focar bem aí no leão. E agora eu vou trabalhar primeiro o lado de cá, né, o lado direito, e depois eu vou para o lado esquerdo. Então vamos lá. A pincelada, ela segue o sentido do pelo, ela vai vir para cá. Ó. Eu já coloquei as cores escuras, agora eu vou começar a colocar as cores claras. Aí você vai pensar aqui o seguinte, ó. Eu tenho duas cores escuras, que é o verde e o vermelho, e tenho duas cores claras, que é o branco e o amarelo. Então, eu vou trabalhar com as quatro, tá, Marinês? Vou trabalhar sempre com as quatro, mas quando eu quiser uma cor mais clara, eu boto na mistura um pouco mais de amarelo e branco. E quando eu quiser uma cor mais clara, eu boto amarelo e branco. Quando eu quiser mais escura, eu boto vermelho e verde. Então, basicamente, essas quatro cores vão estar presentes em toda a parte dessa área da juba do leão, tá? Então você vai memorizar essas quatro cores aqui, ó. Branco de titânio, amarelo indiano, carmim e verde esmeralda. Então, vou falar voltando, tá? Verde esmeralda, carmim, amarelo indiano e branco, para fazer essa parte da juba. Então eu tenho aqui, ó, vermelho e verde que escurece e amarelo e branco que clareia, tá? Então, duas para clarear e duas para escurecer. Alexandre, se eu colocar só branco não vai clarear? Vai clarear, mas vai ficar muito cinzenta, tá? Então, quando eu for clarear, eu não vou clarear só com branco. Eu vou clarear com branco e amarelo. Quando eu for escurecer, eu não vou escurecer só com verde, nem só com vermelho. Eu vou escurecer colocando verde e vermelho ao mesmo tempo. Então, você só vai ter que memorizar duas coisas, tá? Que verde e vermelho é para escurecer e que amarelo e branco é para clarear. Então, é uma técnica bem simples, é uma matemática com quatro cores, e com essas quatro cores você consegue pintar aquele animalzinho ali que eu estou fazendo, tá? Então, vou começar a trabalhar essa parte da mistura,
Eu olho primeiro para a cor, vejo quem é que está prevalecendo. Então eu olho para cá, eu estou vendo que essa juba é um pouco alaranjada, tá? Ela é alaranjada. Então se ela é alaranjada, eu logo sei que quem vai prevalecer na mistura são essas duas. Eu sei que essas duas vão estar presentes, mas eu sei que quem vai prevalecer são essas duas. Então eu vou pegar aqui primeiro o amarelo, ó, o amarelo que é que está prevalecendo. Eu vou pegar só um pouquinho de vermelho. Por que eu vou pegar muito amarelo e pouco vermelho? Porque esse amarelo indiano, ele é uma tinta transparente, então eu vou pegar pouco ou muito dele, ó. O pouco de vermelho que eu pego já é o suficiente, por isso que eu pego mais amarelo do que vermelho. Só que quando eu olho para essa cor, eu sei que vai ter que ter verde e vermelho, porque eu disse que vai ter que ter as quatro, só que em proporções diferentes. Nem sempre eu vou precisar ter branco, mas eu sempre vou precisar ter essas três presentes. Então eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho só de verde, ó, bem pouquinho de verde. Eu vou ter muito cuidado com o verde, porque ele é mais forte do que o vermelho, do que o amarelo. Então eu tenho que ir colocando ele bem aos pouquinhos, ó. Eu vou pegando em quantidade bem reduzida e vou colocando, porque se eu colocar muito, ele vai tomar conta da mistura. Então eu vou colocando o verde em pequenas tonalidades, ó. Pode ver que já começou a ficar esverdeado. Por quê? Porque o verde é muito forte, eu tenho que entrar com ele bem aos poucos, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma cor transparente, posso até dizer assim, uma semi-transparente e outra bem forte. Então eu vou ter que usar muito amarelo, pouco vermelho e menos ainda de verde. Eu tenho que ter esse domínio de proporção. Por quê? Porque eu tenho uma cor muito transparente, eu tenho uma cor semi-transparente e tenho uma cor nada transparente. Então eu preciso ter esse conhecimento das cores para poder ter o domínio na hora que eu vou misturar. Então vou parar de conversar e agora eu vou começar a pintar. Então aqui eu vou seguir a pincelada na direção do pelo. Eu vou começar a puxar para cá. O gel vai me proporcionar eu trabalhar sem precisar diluir a tinta. Eu não vou precisar mais diluir, eu vou trabalhar com ela pura. E por que eu vou conseguir trabalhar com ela pura? Porque o gel ele vai fazer a tinta deslizar, tá? Então eu vou trabalhar aqui, ó, quando eu quero escurecer eu acrescento mais verde e vermelho, e quando eu quero clarear eu acrescento mais amarelo e branco. Eu estou acrescentando um pouquinho mais de verde e vermelho porque agora eu estou escurecendo, tá? Sempre que você estiver querendo escurecer a cor, você acrescenta verde e vermelho. Sempre que você quiser clarear, você acrescenta branco e amarelo. Então aqui eu estou querendo dar uma escurecida. Lembrando que o vermelho bloqueia o verde. Se a cor estiver ficando esverdeada, é só colocar um pouquinho de vermelho, que o vermelho ele vai bloquear o verde, tá? É tinta acrílica? Não é tinta acrílica, mas a técnica funciona também para tinta acrílica. Eu uso a mesma informação para tinta acrílica também, o mesmo conhecimento técnico. Só que a diferença é que tinta óleo ela demora um pouco a secar. E tinta acrílica ela seca meio que imediatamente, tá? Almática. A diferença é só a questão da secagem, a técnica é a mesma. E agora eu vou começar a pincelar para cá, ó. Eu vou pincelar no sentido do pelo. Para onde o pelo está apontando é para onde eu vou dar a minha pincelada. Eu vou pincelando na direção do pelo. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, além do que fizeram aí agora, se era tinta acrílica ou tinta óleo, você pode perguntar porque é um prazer para mim responder. E também quem puder dar mais tap-tap aí para ajudar a gente, tá com 3.300 tap-tap, quem puder dar mais, né? Tá ficando lindo, obrigado, vai ficar mais lindo agora. Vou começar a trabalhar aqui, essa trabalhada que eu vou dar, ela vai fazer o quadro ficar mais bonito do que já tá? Mais bonito. Então eu vou trabalhando aqui a pincelada, ó, na direção do pelo, para onde o pelo estiver indo, eu vou pincelar na direção. Eu estou percebendo aqui que o pelo está vindo para cá e eu vou pincelando exatamente na direção que ele está indo. A pincelada vai na direção do pelo. Quem quiser anotar isso, pode anotar, né? Quem for querer pintar essa tela, anota isso aí que é importante.
a pincelada vai na direção do pelo. Fazer pelo não é fácil, tá? Tem que ter esses conhecimentos. Se você não tiver, você não consegue fazer. Valeu, Cláudio, pelo presentinho. Muito obrigado. Valeu, estamos aí com 12 pessoas, mas se Deus quiser, a gente vai subir, tá? Vamos crescer nosso canal, nossa conta aí para cada dia alcançar mais pessoas. Ó, vai pincelando na direção do pelo. Se o pelo está indo para cá, você vai pincelar para lá também. Você vai pincelar, ó, na direção, como se você estivesse penteando os pelos do leão, tá? Como se o pente estivesse dando a direção do pelo. Então você vai pincelar na direção. Se esse está vindo para cá, você vai pincelar para cá. Quem quiser e puder enviar um presentinho pra gente aí, fica à vontade, tá? Não se acanhe não, pode enviar. Quiser dar um presentinho aí, ó. Vai seguindo aqui na direção do pelo. Na direção do pelo. Para onde o pelo for, a sua mão vai na direção. Perceba que agora a pincelada é mais esticada, é mais puxada. A pincelada do pelo que era do rosto dele era bem curtinha. Essa daqui já é uma pincelada mais longa. Ela já é uma pincelada mais esticada. O amarelo indiano, ficou legal esse leão. Ficou, mas está ficando ainda. Ele não está pronto. Ele vai ficar pronto na aula de hoje. Ele vai ficar quase pronto. Amanhã é que eu vou terminar essa tela. Não vai dar para terminar hoje, Alexandre. Não vai dar para terminar hoje. A verdade é essa. Não vai dar para terminar hoje. Eu vou fazer assim. Eu vou trabalhar logo esse lado direito. Vou deixar esse lado direito pronto. E depois eu vou para o lado esquerdo. Eu vou trabalhar primeiro um lado, depois eu trabalho o outro. Eu já dei uma olhada aqui com tinta. O que é que eu vou fazer? Eu tenho essa cor aqui, ó, que eu falei para vocês, verde esmeralda, carmim, amarelo indiano e branco. Aí eu agora vou começar a clarear aqui, ó. Eu vou começar a puxar amarelo e já vou começar a colocar um pouquinho de branco. Então, além do vermelho e do verde, eu já vou começar a acrescentar aqui, ó, amarelo e branco. É esse amarelo e branco aqui que vai começar a me dar o pelo. É esse amarelo e branco. Agora tem que ter um pouquinho de verde e tem que ter um pouquinho de vermelho. Tá? Então, são as três mais o branco. E aqui, é claro, como eu quero clarear, eu vou usar um pouquinho de amarelo. Então, fazendo aqui a cor, eu vou começar agora a soltar o pelo, tá? Eu vou começar a soltar o pelo. Aí vocês vão ver o pelo do leão começar a aparecer. Eu estou trabalhando lá de cá, então eu vou puxar a câmera um pouco para cá, tá? Depois eu boto ela para o outro lado. Vocês me lembram, se caso eu esquecer. Agora é que eu vou começar a trabalhar a parte do pelo. Quando eu começo a colocar luz, é que o pelo começa a aparecer. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, tá? Eu estou aberto aí para perguntas, quem quiser pode fazer perguntinhas que a gente está aqui para responder. Meu amigo Felipe, seja bem-vindo aí, se você estiver presente. Olha só, vai já seguindo com o pelo na direção da juba. Aí já vai começando a dar forma ao pelo. Então, como foi o caminho aí, Alexandre, que você fez? Primeiro eu passei o gel, né? Depois eu passei uma cor um pouquinho escura e agora eu venho com a clara e seguindo a direção do pelo do leão. Esse é o caminho. Como é que eu faço para clarear? Branco com amarelo. Como é que eu faço para escurecer? Verde com vermelho. Só tem que se ligar nesses detalhes aí. Branco e amarelo para clarear e verde e vermelho para escurecer.
É uma técnica bem simples de clarear e escurecer, porque praticamente pintar resume-se a trabalhar sombra e luz, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, é sombra e luz. Por isso que eu digo que não é tão difícil pintar como disseram para você. É só você ter esse domínio de sombra e luz que você praticamente já vira um grande artista. Vou colocar aqui um pouquinho mais de branco e vermelho. Tô de olho aí, caso alguém queira falar comigo. Eu tô pintando, mas eu sempre tô dando uma olhadinha na câmera para ver aí se tem alguém que falou comigo. Pessoal, eu tô chegando aqui no TikTok há pouco tempo. Eu tenho aí uns 5 meses, 6 meses, e eu já consegui bater 4.000 seguidores. Se vocês que ainda não me seguem, quiser me seguir, tá? Fique à vontade. Eu vou achar muito legal ter você aí junto comigo. Eu disse ao pessoal que eu ia fazer live durante quase essa semana toda. Já é a 4ª live desse quadro, a 4ª. Então quem quiser assistir live amanhã, me segue hoje para você saber que horas tem live amanhã. Amanhã também tem live, tá? Talvez amanhã até tenha mais de uma live. Eu estou vendo aqui como é que eu faço para fazer live amanhã em mais de um horário. Porque eu tenho que terminar, eu quero entregar esse quadro amanhã, por isso que eu vou trabalhar nele amanhã e provavelmente eu faço mais de uma live amanhã. Provavelmente. Não vou prometer, mas existe essa oportunidade ou essa possibilidade de que amanhã eu faça mais de uma live. Quem foi que deu um... Dry falou comigo, deu uma mãozinha aí pra mim, mandou um coraçãozinho, um bonequinho. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Zé, grande artista Zé. Seja bem-vindo. Ó, você vai pincelando aqui, já dando direção ao pelo. Você já vai pincelando no sentido que o pelo está indo. Quando você vê na pintura para onde o pelo está indo, é para onde você também vai seguir com o pincel. Boa noite. Valeu, Leca. Seja bem-vindo, Leca. Aqui eu já vou trabalhando o pelo no sentido que ele vai. Eu vou trabalhar primeiro esse lado direito, depois eu trabalho o lado esquerdo. Vai com o pincel para frente e para trás assim, ó. Lembrando que eu só estou conseguindo fazer isso porque além do gel, Mãos Divina, Deus te abençoe. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu agradeço pelo elogio. Ótimo elogio, muito obrigado. E aqui eu já vou começando a trabalhar a parte do pelo. Pelinho por pelinho. Aqui eu não vou trabalhar pelinho por pelinho, porque depois eu venho com outro pincel para dar os detalhes. Que tinta você usa? Eu uso tinta óleo. Eu não uso tinta de parede, tá, Zé? Eu uso tinta óleo. Essas bisnagazinhas assim, ó. Tem gente que diz, eu não vou comprar essa tinta não, ela é muito cara. Galera, tem lugar que essa tinta custa R$ 9,90. Uma tinta dessa dá para pintar 2, 3 quadros. Então não diga que uma tinta de R$ 9,90 é caro, tá? Então tem muito tabu aí sobre a tinta óleo, que o pessoal fala, eu não vou comprar não, porque faz muito mal à saúde. Às vezes o que faz mal não é a tinta, são os diluentes que você usa. Tem gente que pinta com querosene, com tina e com água raiz. Na verdade, não é para pintar com esses produtos. É por isso que faz mal. Então tem um grande tabu aí sobre a tinta óleo que eu tô aqui para tirar de vocês, tá? Tinta óleo não é cara. Tinta óleo não demora a secar, tá? Tudo isso são tabus. Tinta óleo não é fedorenta. Tinta óleo
Tudo é você aprender a lidar com esse material. Então, muita gente que teve problema com tinta a óleo foi porque não sabia manipular. Porque como todo produto químico, você tem que saber manipular o produto. Esse é o segredo, é saber manipular. A gente trabalha com água sanitária. A água sanitária é um produto perigoso, né? E está na casa de todo mundo e todo mundo usa. Mas a questão é você saber usar, não é você não usar, é você saber usar. Eu trabalho com tinta a óleo há 26 anos, tá? Mas tem que misturar com algum outro produto. Sim, o produto que você vai usar é esse aqui, ó, que não tem cheiro nenhum, tá? Não tem cheiro, não vou dizer nenhum, mas tem um cheiro muito fraco. Quase cheiro nenhum. Eu, por exemplo, pinto há 26 anos. Eu não comecei a pintar ontem. Então, se a tinta a óleo fosse o bicho, né, que as pessoas falam, eu já teria que ter parado de pintar há muito tempo, né? E além de pintar, eu dou aula, eu passo o dia inteiro, né? Então, já que eu dou aula o dia todo, a semana toda, já era para eu estar morto, né? Já era para eu estar morto. Se essa tinta realmente fosse o que as pessoas dizem, eu estava ferrado, né? Estava ferrado. Depende muito da marca da tinta que você está trabalhando. O tempo de secagem, eu trabalho com tintas da marca Cofix e ela seca em 3 dias, 4 dias, no máximo ela já vai estar seca. Então é essa média aí que você vai durar se você usar Cofix. Você dá aula de artes, eu tenho um canal e eu também tenho cursos em plataformas de curso, tá? Eu ensino tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu ensino nas plataformas que eu tenho. Eu tenho um curso que eu baixei ele de R$400 para R$19,90. Olha o valor, né? Que eu baixei o curso para poder se tornar um curso popular. Eu tirei ele de um valor de 400 e baixei para R$19,90. É o curso de paisagem. Uso a tinta óleo Acrylex, estou aprendendo. Pois é, a tinta óleo Acrylex, ela demora muito a secar, tá? Por que, Alexandre, ela demora a secar? Porque ela tem muito óleo de linhaça em sua composição. Por isso que ela demora tanto a secar. Uma das funções do óleo de linhaça é a demora na secagem, ela retarda a secagem da tinta. E na verdade o que eu menos quero quando eu estou pintando é que a tinta demore a secar. Por isso que eu não uso a marca Acrylex, eu só uso Cofix, tá? Todas as minhas tintas que eu estou usando aqui são da marca Cofix. Justamente porque a Acrylex e a Gato Preto, ela tem muito óleo de linhaça. E isso faz com que a tinta demore a secar. E o que eu menos quero quando eu estou pintando é que a tinta demore a secar. É o que eu menos quero. O que eu mais quero é que ela seque rápido. Então, por isso que eu não uso Acrylex. Eu só uso Cofix, tá? Não que Acrylex não sirva para pintar, né? Eu dou curso por aqui, eu não dou curso ao vivo. Eu tenho curso. Para entrar no curso, você tem que falar comigo aí, até pelo TikTok mesmo. Você pode falar comigo lá nas mensagens, que eu envio o link para você, tá, Zé? Mora em Caruaru, mora pertinho de mim, eu moro em Camaragibe. Você dá curso por aqui, eu dou curso pela plataforma, não sei se pode falar o nome aqui, né? A Hot, essa mesmo vocês pensaram. Os meus cursos estão lá, tá? E essa coisa, eu baixei o curso de 400 para R$19,90. Fala, Alexandre. Valeu, meu amigo Odron. Eu te sigo. Pronto, se você me segue, é só falar comigo que eu mando o link para você. Manda um oi lá para mim, que eu mando o link para você fazer a aquisição do seu curso. De R$400 eu baixei para R$19,90. Tá? E aí, vale a pena ou não?
E você ainda tem uma semana de acesso. Se você não gostar, você pode pedir sua grana de volta. Olha a confiança que a gente tem no nosso trabalho, né? E você ainda tem essa condição de poder dizer, ó, não gostei, o professor disse que o curso era isso, era aquilo, e o curso não prestou. Você pode pedir reembolso. A plataforma, ela só me paga depois que você assiste por uma semana. Como ela viu que você não devolveu, aí ela me paga. Então, se você comprar o curso hoje, eu só vou receber esse dinheiro daqui a 7 dias, tá? Só para vocês terem uma ideia no grau de confiança que vocês podem ter aí no conteúdo do curso, tá? Você disse, ó, o professor falou que o curso era legal, mas eu assisti, comprei, não gostei. Aí você pede reembolso e não perde nenhum centavo. Agora, se você gostou, você não vai querer devolver, você vai querer assistir várias vezes, né? Vai querer assistir várias vezes, que eu acho que é o que vai acontecer. Você vai querer assistir mais de uma vez, com certeza. Porque o curso é muito bom, tá? Carlinhos, Carlinho é Carlinho mesmo, né? Cantinho da Cigana Jade. Obrigado, Cantinho da Cigana Jade. Aqui eu já vou, ó, dando movimento a essa parte do pelo. Aqui ele faz meio que um S, ó. Ele sobe, desce, sobe. Então, aqui eu tenho uma parte um pouco profunda e aqui eu tenho essa curva para fora. Essa curva ela finaliza com S. Você não vai com a mão de canto a canto. Obrigado, Cantinho da Cigana. Você vai colocando só aqui nas pontas, ó. Você vai seguindo só aqui nas pontas. Vocês estão vendo que aqui na ponta eu estou usando um pouco mais claro. É porque aqui já tem um pouco mais de amarelo e branco. Então eu clareio com amarelo e branco e escureço com vermelho e verde. Ó, aqui eu tenho uma sequência de cores. Ó. Aqui eu tenho uma cor que tem um pouco mais de vermelho e verde. Aqui eu tenho um pouco mais de amarelo. Aqui eu já tenho um pouco mais de branco. Então eu crio esse degradê aqui na minha paleta para poder trabalhar bem aquela parte lá. É só colocar um pouco mais de branco de um lado e um pouco mais de vermelho e verde do outro. Pintar não é tão difícil quanto vocês pensam. Agora você tem que ter técnicas, tá? Se você quer pintar usando só intuição, tem muita gente que tem muito talento para arte, mas não tem técnica. Vocês têm que conhecer professores que levem técnicas para vocês, tá? Pintura não é mágica, não é nada intuitivo. Pintura é técnica. Tem que dominar a técnica. Eu consigo pintar qualquer tema. Eu vou mostrar aqui um quadro para vocês que eu fiz recentemente. Ó, esse quadro aqui, vocês acham que ele tá legal, sim ou não? Vamos ver aí a opinião de vocês. O que é que vocês acharam dessa tela do cavalo? Tá bonita, não tá bonita? Deixa eu mostrar bem de perto para vocês verem aí o olho. O pelo, ó, tem um pelinho bem suave, não sei se dá para vocês verem. Tem essa parte do pelo, tem a questão da anatomia, aqui tem uma parte mais profunda, tá? Então tem essa parte aí da veia, tem uma veia correndo no rosto. Então tudo isso aqui é técnica, tá? Isso não é intuição, tá? Essa parte profunda, essa parte alta, essa parte de pelo, tudo isso é técnica, tá, galera? Isso aí eu posso ensinar para vocês. É só você querer aprender. E outra coisa, não precisa de muitas cores. Eu estou pintando só com 4. Então eu estou botando 2 para escurecer e 2 para clarear. Só isso. Essa tela aqui do cavalo, essa aqui ela custa R$700, tá? Essa daqui custa 700. Essa do leão, ela custa R$1.500. Essa daqui mede 50 por 70. E a do leão, ela mede 80 por 1,20. Essa aqui já está vendida. Essa aqui eu vou entregar essa semana. Pois é, tá? Conhecimento nunca é demais, por isso que eu nunca paro de estudar. Eu estou sempre estudando, mesmo eu sabendo que eu já estudei bastante. Quem ensina com muitas cores não quer ensinar o certo. Eu nem vou dizer que não quer, mas eu acho que é porque fica muito difícil você absorver, você entender o processo. Quando você tem muitas cores, você fica meio perdido, você não sabe que hora vai usar
uma cor, outra cor. Então é melhor você aprender uma coisa bem básica, bem simples, do que você ficar apanhando com 20 cores, 12 cores, 15 cores, né? Mas você pintar só com 3 cores. Estou começando agora com 66, eu acho que nunca é tarde, né? Sempre com o básico é a base, depois você vai aumentando 4 cores, 5 cores, 6 cores, você vai aumentando a paleta, você vai trocando o amarelo, vai trocando o vermelho, vai trocando o azul. O desfoque da juba ficou top, o foco de... Pois é, eu ainda vou trabalhar bastante aí, tá? Eu trabalho sempre em camadas e aí eu vou dando forma no quadro. Eu vou continuar aqui porque eu trabalho muito a questão da luz e sombra. A luz e sombra para mim na pintura é tudo. Vocês, quem quiser anotar, anota essas 3 coisas que eu vou falar aqui, ó. Quem quer aprender a pintar tem que dominar essas 3 coisas, tá? Anotem aí, por favor. Quem quiser aprender, anota essas 3 coisas. Isso é dica de ouro, tá? Dica de ouro. Você tem que estudar, aprender sombra e luz. Anota aí, sombra e luz. São 3 coisas que você tem que dominar, tá? Ah, eu queria muito ser artista, você vai ter que estudar essas 3 coisas. Estudar. Arte é estudar, não venha com essa coisa de jogar tinta e dizer que é arte não, tá? Eu tô falando de você dominar bem a pintura, saber o que tá fazendo. Você vai estudar 3 coisas só, tá? Você vai dominar sombra e luz, você vai estudar, você vai pesquisar isso na internet. Sombra e luz, quero aprender sobre sombra e luz. Depois você vai estudar sobre perspectiva, tipos de perspectiva, como é a perspectiva. Então você vai estudar essas 2 coisas, sombra e luz e perspectiva. A terceira é composição. Não vendo muito para dono de fazenda, eu trabalho mais com aula, tá? Eu pinto pouco, galera. Meus quadros são muito pouco. Eu dou aula a semana toda, dou aula na segunda, dou aula na terça, dou aula na quarta, dou aula na quinta, dou aula na sexta, dou aula no sábado. Então eu só consigo fazer live 10 horas da noite. Eu dei aula hoje de manhã, dei aula hoje à tarde. Fui estudar, que eu também estou estudando para concurso. E 10h30 da noite foi que eu vim conseguir fazer live. Então eu passo o dia todo ou dando aula ou estudando, é o dia inteiro, tá? Então anota, quem quer aprender, José, o Odron, ou quem quiser aprender a pintar, tem que dominar essas 3 coisas. Eu vou repetir, tá? Sombra e luz, você tem que dominar sombra e luz. Você tem que dominar perspectiva e você tem que dominar composição, tá? Sem essas 3 coisas, você nunca vai se tornar um grande artista. Beleza? Pode ser que se torne por sorte, né? Porque tem muita gente que pinta e dá certo, mas não vai ser por conhecimento, nem por... Né? Você nunca vai estar muito satisfeito com o que você faz. Tem que estudar esses 3 aqui, ó. Sombra e luz, perspectiva e composição, tá? Composição. Você vai ver esses 3 assuntos lá nos meus cursos. Sombra e luz, perspectiva e composição. Todos os meus cursos eu trabalho essas 3 coisas. Sombra e luz, composição e perspectiva. Que é justamente para você dominar essa visão aí, tá? E aqui eu já vou entrando com o pelo para cá, ó, dando esse movimento, como se eu estivesse indo na direção do pelo. Perceba que eu não estou com um pincel muito fino. Depois eu vou vir com o pelo fino, dando forma. Agora eu estou com o pincel um pouco mais grosseiro, mas daqui a pouco eu vou entrar fazendo detalhes. Aí é quando eu vou entrar com mais luz ainda. Isso que vai dando o movimento do pelo, tá? Aqui eu já vou seguindo, ó. Eu vou trabalhar primeiro o lado direito, depois eu trabalho o lado esquerdo. Eu estudaria mais para ajudar a aprimorar as tatuas. Com certeza. Você vai aprimorar tudo, né? Você vai passar a ter outra visão. Tá? E bom de tatuagem é porque você também tem um retorno financeiro bem interessante, né? Isso vale demais. Essa parte de sombra e luz, composição e perspectiva, ela vale para praticamente tudo, para tatuagem também. O que você usa para riscar a tela? O leão, projetor, eu ensino no meu curso 4 técnicas diferentes de você passar o desenho para a tela. Boa noite, meu amigo Juca. Você pode usar o grid, né, que é o quadriculado. Você pode usar como é o nome agora? Eu esqueci.
projetor também, né? Você pode usar mesa de luz, tá? Você pode usar o grid, mesa de luz e pode usar o projetor ou pode desenhar direto. Eu ensino a desenhar direto, ensino a desenhar usando o grid, né? Que é os quadradinhos. Ensino, eu acho melhor o projetor, tá, Paulo? O projetor você ganha tempo, você não rabisca a tela, porque com o projetor você já trabalha a parte de sombra, tá? Você já deixa a parte de sombra pronta. Quando eu uso o projetor, eu não faço só o desenho, não. Eu já vou rabiscando a parte de sombra. Por isso que eu prefiro o projetor, tá? Eu vou até dizer em porcentagem a chance de erro que você tem quando você está desenhando, tá? Primeiro na mão livre, a chance de erro chega a 50% de você cometer erros. Aí vai depender muito do seu grau de desenho. Mas eu vou botar para 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Quando você vai para o quadriculado, você chega a 70% de chance de acertar e 30% de errar, que é o grid. Mesmo usando o quadriculado, a chance de errar ainda é 30%, tá? Mesmo usando o quadriculado. A mesa de luz, você vai chegar a 90% de chance de acertar e 10% de errar. Chega muito pouco a chance de errar. E usando o projetor, vou dizer que você chega a 99% de chance de acertar e 1% de chance de errar. Você tem que ser muito ruim para você errar o desenho usando o projetor, né? Você pode bater, tirar do lugar, algo desse tipo. Aí possa ser que o seu desenho não fique tão legal. Mas a chance de acerto chega a 99% praticamente, tá? Projetor, ele vai trabalhar só a parte do desenho, mas ele não faz com que você pule o saber desenhar. Tem que saber desenhar. Desenhar você vai aprender, preste atenção, desenhar você vai ter que aprender proporção, você vai ter que aprender perspectiva, você vai ter que aprender sombra e luz e você vai ter que aprender composição. São coisas do desenho que a gente traz para a pintura, tá? Coisas do desenho que vem para a pintura. Diga aí, professor, coisas que eu vou ter que aprender no desenho que vai me ajudar na hora de pintar. Anota aí. Primeiro é a parte de proporção, que você vai ter que aprender, você só aprende isso lá em desenho. Você vai ter que aprender perspectiva, que também está lá em desenho, você vai trazer para cá. Você também vai ter que aprender a parte de composição e você também vai ter que aprender a parte de sombra e luz. Então eu tenho 4 heranças do desenho que eu vou trazer para a minha pintura. E essas partes do desenho ela é importante porque ela vai ser usada em pintura, ela pode ser usada em tatuagem, ela pode ser usada em artesanato. Para aprender a desenhar, se vai usar projetor. Por isso que eu estou dizendo, não é isso, está errado, tá? Tem que aprender a desenhar porque o desenho ele vai trabalhar a sua percepção. Professor, mas eu vou usar o projetor, para que eu vou aprender a desenhar? Isso é um pensamento errado, tá? Isso é um pensamento errado. O desenho não é para você desenhar na tela, para desenhar você usa projetor, mas é que para você desenvolver as percepções na hora de pintar, é necessário que você também saiba desenhar. Desenho é um curso base, tá? É um curso base. Tem que saber desenhar, porque o desenho ele vai melhorar a sua percepção artística, tá? Desenho é um curso à parte, porque desenho é uma etapa da pintura, ele não é o mais importante, ele é uma etapa. Na pintura, o mais importante é a parte colorida, mas o desenho ele é uma das etapas da pintura. Claro que você nessa etapa pode usar um projetor, pode usar um grid, pode usar uma mesa de luz, pode usar um decalque, que você quiser, porque na pintura ele é só uma etapa, mas ele é base porque ele trabalha as percepções, beleza? Ele trabalha as percepções, por isso que eu não... Mas tem que saber desenhar, né? Exatamente, pelo menos conhecer essas partes do desenho, né? Vou falar para vocês um erro absurdo que eu vi em um quadro, tá? Eu vi um quadro que o cara fez uma casa grande e uns bodinhos bem pequenininhos assim, ó. Pareciam uns ratinhos. Eu até tenho esse vídeo lá no meu canal. Ele fez uns bodes bem pequenininhos na porta da casa. Totalmente desproporcional, tá? Então ele pintou a paisagem, fez a casa, mas na hora de pintar o bode, ele desenhou o bode perfeito.
Só que ele fez bem pequenininho. Então, resumindo, ele tem conhecimento de pintura, tem conhecimento de desenho, mas não tem conhecimento de proporção. Proporção, apanhou na proporção. O trabalho ficou bonito, bem desenhado, mas o bode estava totalmente desproporcional. Então, ficou uma falha grave, tá? Era um filhote de bode, não. Era um rato vestido de bode, porque ele ficou muito pequeno. Nem para filhote de bode servia, porque ficou pequeno demais. Ficou o tamanho de um rato. Mas o que? Erro de proporção. Um cara que pinta até legal, um cara que tem até um desenho bom, mas não entende de proporção, tá? Então tem que estudar, galera. Não é só desenhar, é estudar o desenho. É conhecer as bases do desenho. Desenho se resume em que, Alexandre? Em proporção, perspectiva, sombra e luz e composição, tá? Pois é, a perspectiva, ela causa uma... Se ela tiver errada, ela causa um incômodo, beleza? Vou voltar para cá, senão eu converso e o quadro não sai. Beleza? Então, a minha intenção é amanhã terminar esse quadro e eu quero convidar vocês para amanhã assistir a conclusão desse quadro. Lembrando que todas essas aulas estão lá no meu canal, tá? Estão lá no meu canal. Todas as aulas, a primeira, a segunda, a terceira, desde o começo desse quadro. Tá tudo lá gravado. Quem quiser assistir esse quadro desde a primeira pincelada, é só ir lá no meu canal. O nome do canal é Alexandre Freitas Artes. Eu não vou falar o nome da plataforma para não levar uma restrição. Mas é a vermelhinha, todo mundo sabe que é a vermelhinha, né? A vermelhinha tá lá, Alexandre Freitas Artes. Eu baixei todas as lives. Todas as lives, estão todas lá. Inclusive essa do rato que eu falei lá do quadro do rapaz, tem essa aula lá também, que eu falo exatamente esse erro de proporção que comete-se aí nos quadros, né? Tem muita aula lá, são mais de 500 aulas, tá? Vale a pena você participar de um canal como esse, porque é um canal que nunca para de produzir conteúdo. É um canal ativo, é um vulcão em atividade, tá? O meu canal lá é um vulcão em atividade. A minha conta não é privada, a minha conta é pública. O nome da minha conta é Alexandre Freitas Artes. Ela não é privada, ela é pública. É só você colocar no YouTube Alexandre Freitas Artes, que você vai encontrar. São quase 1000 aulas tem lá. O cara que na proporção começa com a letra Z. Vou seguir. Alexandre Freitas Artes, tá? Lá tem que aula de proporção, aula de perspectiva, aula de tudo. O que você imaginar tem aula lá. De tudo, todos os temas que você quiser, você vai encontrar. Segue aí para me ajudar, eu tô quase batendo 8.000 lá. Tô precisando de menos de 50 seguidores para bater 8.000. É um sonho aumentar, chegar a 8.000. Eu queria chegar de 8.000 em dezembro, já tô em fevereiro, não cheguei ainda. Eu pinto em cerâmica também, na verdade eu só faço mais pintar, né? Deixa eu mostrar para vocês um trabalho que eu fiz em cerâmica. Ó, eu tô fazendo isso aqui. Eu fiz umas pinturas em cerâmica. Isso aqui também tem aula lá, tá? Se você procurar tem. Eu fiz algumas pinturas em cerâmica. Deixa eu mostrar aqui esse trabalho para vocês. Ó, eu vou mostrar esse trabalho aqui e vocês vão dar uma nota de 0 a 10, tá? Sem amizade, pode falar de cara mesmo. O nome do cara começa com Z? Não, começa não. Começa com S. Ó, preste atenção nesse trabalho, que nota vocês dão para esse trabalho. Eu vou virar aqui, isso aqui é cerâmica e é tinta a óleo, tá? Olha esse trabalho que eu fiz, ó. E aí, o que é que vocês acharam? Pintado em prato de cerâmica. Olha só. Isso não é tinta de cerâmica, isso é tinta a óleo. A tinta que eu estou pintando os quadros, a mesma tinta. Isso aqui eu fiz para o tema de carnaval, tá? Carnaval. E eu fiz só um teste, eu tinha esses pratos aqui, já secou. Eu vou aplicar o verniz. Valeu pela nota, meu amigo. Olha aí. Palhacinho sorrindo. Tem muita tinta aqui, ó. É tinta até dizer basta. Eu pintei com a tinta em alto, bem volumosa. Eu fiz ele mais impressionista.
Beleza? Olha aí. Cerâmica. Então dá para você fazer o seu trabalho em vários tipos de superfícies diferentes, né? Valeu, pessoal que gostou. Muito obrigado. Vou continuar aqui a pintar meu leão. Esse leão tem que ser entregue amanhã, que eu estou precisando de dinheiro. E esse leão ainda falta eu receber R$750 dele. Eu estou precisando, então eu vou ter que terminar esse leão de hoje para amanhã, para poder receber o restante. Vou passar o dia amanhã terminando esse leão. Tem que ganhar o dinheiro, galera, tem que ganhar, senão complica a situação. E dinheiro parece que nunca é o suficiente, né? Um professor de Pernambuco ganha bem. Eu sou professor de aulas particulares. Eu não sei, eu acho que eu tiro aí de aula uns R$6.000. Eu não sei se você acha que R$6.000 é muito dinheiro. O que é que vocês acham? R$6.000 é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? É a média que eu ganho mais ou menos dando aula, tá? Eu dou aula R$300 por mês. Eu devo ter aí uns... É pouco, né? É pouco porque eu não tenho férias, não tenho décimo, não tenho nada. Eu trabalho para dar aula e eu não tenho décimo nem férias porque é aula particular. Aqui para mim é pouco, eu não consigo fechar o mês não. Então é pouco, né? Para fechar o mês é difícil. Até porque eu tenho 2 filhos. Então para mim é trabalhoso, tá? Para minha parte pior é porque eu não tenho férias, não tenho décimo, né? Chega dezembro, alguns alunos só pagam o mês normal. Em janeiro eu paro, né? Não dou aula. E o pessoal, muita gente às vezes não quer me pagar o mês de janeiro, não paga o mês de janeiro. Então é um mês que geralmente eu fico meio apertado. Janeiro e fevereiro chega livro de filho, chega um monte de coisa para pagar e o dinheiro diminui. O valor aumenta e o dinheiro diminui. Então por isso que eu estou estudando para concurso. Estou estudando para ver se eu passo algum concurso aí para ter o mínimo de estabilidade, né? Alexandre, não está dando para ver bem, está refletindo o brilho na parte superior. Eu vou subir a tela para poder tirar esse brilho, tá? Vou subir a câmera. Deixa eu puxar aqui. E aí, melhorou? Vou jogar mais para trás. Acho que melhorou, né? Pronto, eu joguei a câmera de cima para baixo para poder mostrar mais. E eu agora também vou trabalhar em pé. Pessoal, eu vou dar um focozinho aqui no quadro, depois eu volto a conversar mais com vocês, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui e vou tentar não ficar na frente, senão vai ficar muita conversa e pouca produção. E como eu falei para vocês, a minha intenção é terminar esse quadro de hoje para amanhã. Então por isso que eu vou falar menos agora e vou pintar mais, tá? O amarelo que eu estou usando é o amarelo indiano, é número 52. Pronto, vou adiantar aqui rapidinho, eu vou continuar falando, eu só não vou ter muito como ler o que é que vocês estão escrevendo, mas eu vou ficar falando aqui um pouco da aula. Ó, a pincelada ela vai seguir na direção do pelo. Se o pelo tá para cá, a pincelada é para cá. Se o pelo tá para cima, a pincelada é para cima, tá? Então você vai seguir com o pincel na direção do pelo. Para onde o pelo for, a pincelada vai na mesma direção. Deu para entender essa parte? Ó, vai seguindo na direção do pelo, tá? Já vai trabalhando um pouco de claro escuro dessa parte do pelo. Eu já falei que a pincelada segue o sentido. E aqui eu já vou começando, ó, a trabalhar essa parte aí do pelo. Quando quiser clarear, usa branco com amarelo. E quando quiser escurecer,
Quando quiser clarear branco e amarelo, e quando quiser escurecer, um pouco de verde e vermelho. Verde e vermelho escurece e branco e amarelo vai clareando, tá? Quando quiser escurecer, vermelho e amarelo, e vermelho e verde. Quando quiser clarear, branco e amarelo. Não esqueçam também do nosso curso de paisagem, tá? Eu baixei o preço bastante para poder popularizar, para que o máximo de pessoas tenham acesso e realmente aprendam um pouco da base da pintura. Então, R$19,90 é o preço de um hambúrguer, tá? É o preço de um hambúrguer por aí. E você vai poder fazer esse curso e aprender, assistir várias aulas. Vale muito a pena você fazer esse investimento. Não é um gasto, é um investimento. Você vai ver as aulas e vai ver que realmente é um investimento que você vai estar fazendo. E ao mesmo tempo vai estar também ajudando, né? Aprendendo e ajudando ao mesmo tempo. Então, quem puder adquirir o curso, dá um oi para mim, eu mando o link, você faz a compra. Pode ser no Pix, pode ser no cartão de crédito, pode ser no boleto. Até dividir você pode, já pensou? O negócio de R$9,90 você poder dividir no cartão. Pois é, até isso eu fiz para vocês. Camarada Fel, eu tô liso. Você passa depois o link, vou fazer. Passo sim, Marinês, com certeza. O verde e o vermelho estão escurecendo. Qual cor? Essa cor que eu estou fazendo aqui, ó. Eu faço essa mistura desse tom meio alaranjado e quando eu quero escurecer eu acrescento um pouco de verde e um pouco de vermelho, e quando eu quero clarear eu uso um pouco de amarelo e um pouco de branco. Então eu posso clarear, se eu quiser clarear mais, eu boto mais branco e mais amarelo. Quanto mais eu vou acrescentando mais branco e amarelo, mais clara a cor vai ficando. E quanto mais eu vou acrescentando verde e vermelho, mais escura ela vai ficando. Quanto mais eu vou acrescentando verde e vermelho, mais escura ela vai ficando. Então eu posso ir escurecendo com verde e vermelho e posso ir clareando com branco e amarelo, tá? Alexandre, vermelho e verde serve para escurecer que cor? Qualquer cor. E branco e amarelo serve para clarear qual cor? Qualquer cor, tá? Menos azul, porque se você botar amarelo vai ficar verde, né? Mas se não for uma cor que dê outra cor que você não quer, você pode acrescentar amarelo e branco que você consegue clarear praticamente qualquer cor. Beleza? Para clarear, é para escurecer verde e vermelho. Verde e vermelho escurece praticamente todas as cores. O azul, o roxo, o vermelho, o verde, qualquer cor, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas o vermelho e o verde eles clareiam qualquer cor. Ele escurece, né? Alexandre, antigamente eu colocava preto para escurecer. Pois é, com preto não dá certo. Vai dar certo com vermelho e verde. De nada, querendo perguntar mais alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. É só que agora eu fiquei em pé para poder fazer a obra andar um pouco mais rápido. Eu estou querendo escurecer aqui um pouco mais, o que é que eu faço? Eu pego aqui o verde e pego o vermelho. O vermelho é carmim e o verde é o verde esmeralda. Então, se você não sabe qual o verde e qual o vermelho que eu estou usando o carmim e verde esmeralda. E aí eu já consigo aqui, ó, fazer cores mais escuras. Com verde e vermelho eu faço cores mais escuras e com amarelo e branco eu faço cores mais claras. E aí você vai clareando e vai escurecendo. Quando você achar que merece uma cor mais escura, você acrescenta mais verde e vermelho. E quando você achar que merece uma cor mais clara, você acrescenta mais amarelo e branco. E assim você consegue pintar todo o quadro. Não só todo o quadro, como todos os quadros, tá? Dá para pintar com essa técnica qualquer quadro que você quiser. Alexandre, isso serve para figura humana? Serve. Alexandre, isso serve para paisagem? Serve. Alexandre, isso serve para as flores? Serve. Serve para todos os quadros que você quiser pintar. Então, com uma única técnica, você consegue pintar qualquer quadro.
Por isso que eu consigo pintar qualquer tema. Então vocês vão ver aqui no meu ateliê flores, paisagens, natureza morta, tudo. Vocês vão ver tudo e eu sempre uso a mesma técnica para tudo. Porque é uma técnica muito eficiente, tá? É uma técnica que vale a pena você dominar, porque com ela você vai aprender qualquer coisa. Ah, eu conheço fulano que é muito bom em paisagem, mas não sabe pintar flores. Eu conheço um artista que ele é muito bom em flores, mas não sabe pintar figura humana. Eu conheço um artista que ele é muito bom em figura humana, mas não é bom em paisagem. Então, com essa técnica, você domina qualquer coisa. Paisagem, natureza morta, flores, figura humana, o que você quiser, tá? É praticamente como se fosse uma chave que abre todas as portas. Então, por isso que ela é tão interessante, porque com ela você consegue pintar qualquer coisa. Então, imagina aí uma técnica que com ela você consegue pintar tudo, é essa técnica aqui. E essa técnica ela também tem nome, tá? O nome dela, para quem quiser anotar aí, é gordo sobre magro. Quem já ouviu falar nessa técnica gordo sobre magro? Acho que a maioria aqui nunca ouviu falar, né? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar essa técnica? O nome dela é gordo sobre magro. Alguém aqui não ouviu falar? Quem diz assim, eu nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Quem aqui nunca ouviu falar nessa técnica? Não tenha vergonha de dizer não, tá? Pode dizer. Primeira vez, nunca ouvi. Felipe nunca ouviu, Paulo disse também a primeira vez. O nome dessa técnica é gordo sobre magro. Gordo sobre magro. É o nome da técnica que eu estou usando para pintar esse quadro, para pintar esse leão. E essa técnica é uma técnica que com ela você vai pintar tudo. Você vai pintar natureza morta, vai pintar paisagem, vai pintar retrato, vai pintar pessoas, né? Vai pintar animais. Eu já ouvi muitas, pois acompanho você há um bom tempo. Então você ouviu falar comigo, né? Isso, meu amigo. Uma técnica super eficiente, tá? Super eficiente. Vale muito a pena você aprender a dominar essa técnica. Quem me segue com certeza já ouviu falar muitas vezes, né? Porque é a minha técnica, é a técnica que eu uso. Então, se você conhece Alexandre Freitas, você já ouviu falar nessa técnica. Se você não conhece, acho que você nunca ouviu falar, né? Marisa, você vai ter que dar um oi para mim, Marisa. Pode dar um oi aqui mesmo no TikTok, vai lá na mensagem, dá um oi lá, que eu vou te ensinar composição, sombra e luz, perspectiva, vai aprender isso de uma forma bem simples, tá? Do jeito mais simples possível. Eu tento simplificar o máximo, do máximo. Eu dou aula como se eu estivesse dando aula a crianças, tá? Mesmo sabendo que vocês são adultos, mas eu tento explicar como se eu estivesse explicando para criança. Porque eu acho que fica uma linguagem bem simples, mais simples possível. E eu também sou muito repetitivo. Tem gente que nem gosta de assistir minha live porque eu sou muito repetitivo. É porque eu não ensino para quem já sabe, né? Eu ensino para quem está começando. 11K, olha que legal. Valeu aí, Paulo. Paulo, né? Que legal, né? 11K. 11K garante live amanhã, tá? Amanhã tem live, eu quero vocês na live de amanhã. Amanhã vai ser a conclusão desse leão. Gostaria de vocês presentes amanhã na minha live. Eu acho que eu vou fazer live amanhã umas 3 horários diferentes. Amanhã eu tenho que terminar esse quadro, eu quero fazer todo ele gravado. Então provavelmente amanhã vai ter live em 3 horários. Eu gosto de pintar durante o dia porque eu consigo ver melhor as falhas, né? De noite eu consigo ver porque aqui é muito iluminado, mas eu não consigo ver muito bem. Quando é de dia, eu vejo mais coisas, mais falhas que eu tenho que corrigir.
A luz do dia não é a mesma coisa da luz da noite. Na verdade, quadro foi feito para pintar de dia. A gente pinta de noite porque precisa, né? Mas valeu aí, Felipe, pela florzinha. Obrigado. O pessoal que quiser mandar uma rosinha aí, fica à vontade. E também teve... Deixa eu ver quem foi que falou comigo. Foi Marisa. Marisa, por favor, fale comigo, dê um oi, não vá embora sem me dar um oi, para eu te mandar o link. Você pode comprar pelo Pix, tá? Faz o Pix, você já recebe o curso na hora. Não precisa de cartão de crédito, nem nada. E outra coisa, você tem 7 dias para analisar o curso, tá? 7 dias para você ver se o curso é bom, se não é. Ah, o professor prometeu lá e não vi nada, o curso não vale nada, o curso fraco. Aí você faz o quê? Pede reembolso, tá? É só pedir reembolso. Você não vai perder, não tem como você ser enganado. Não tem como você ser enganado, tá? Não tem como. Se o curso não é bom, muito fácil. O professor disse que o curso era bom, cheguei lá, umas aulas escuras, não dá para ver nada. Aí você pede reembolso, beleza? E você vai ter os seus R$ 20 de volta. Não vai perder nada, não perde nada. Só ganha, não perde nada. Agora eu vou colocar um pouco mais de luz na ponta do cabelo. Não, dá um oi nas mensagens, Marisa. Você vai aí no meu e dá um oi, para você ter que me seguir, né? Não sei se você já me segue. Eu tô querendo fazer luz aqui, ó. O que é que eu faço? É só acrescentar o branco e o amarelo, tá? O branco e o amarelo. É um oi nas mensagens, não é aqui no rodapé não, é lá no meu zap. Você entra lá, tem a palavra mensagem, aí você dá um oi que quando entrar eu vou ver, aí eu vou passar o link para você, tá? Ó, aí eu já venho para aqui para as pontas, eu já coloquei mais branco e amarelo. Eu vou colocar só um pouquinho de verde, porque ficou muito quente. Eu vou dar uma esfriadinha com o verde. Pronto. Aí eu já vou vir aqui para a parte dos pelos. Eu vou usar esse pincel aqui, ó 12K. Valeu, galera. Ó, esse pincel é um pincel longo e fino. Longo e fino para poder trabalhar a parte de pelo, tá? Ó, eu uso muito ele para trabalhar essa parte aqui do leão. Tem que ter um pincel desse aqui, ó. Pincel longo e fino para poder fazer o desenho do pelo, tá? Tem aqueles pequenininhos. Esse não é o 001 não. O nome dele é filete. Ele não é pincel daqueles pequenininhos não, tá? O nome dele é filete, esse aqui é o número 4, tem o número 6 que é maior do que esse, que é mais longo. O nome desse pincel é filete, anota aí, filete. Alexandre nunca ouviu falar, tá ouvindo falar agora. Anota o nome dele, filete. Ele é um pincel fino e longo, por isso que o nome dele é filete. Vou anotar, pode anotar. Tudo aqui você tem que assistir minha live com um caderno na mão para ir fazendo anotações. Porque a minha live não é uma live de exibição, é uma live aula, tá? Eu ensino. Aqui não é para mostrar que eu sei pintar, é para ensinar vocês a pintarem. É uma live que eu venho para ensinar, tá? Não para me exibir. Então não é uma live, o cara pinta muito, tal, eu vi ele pintando, não é isso. A intenção aqui é que você venha para aprender. Agora eu estou usando o pelo, eu estou usando o pincel para definir o pelo. Aqui não é uma live de exibição, é uma live aula. Tudo que eu faço, eu explico. Tudo que eu falo, eu mostro. A intenção é que você, a partir daqui, você consiga trabalhar os seus quadros. Não é porque eu tenho um curso online que eu vou fazer uma live escondendo o que eu estou fazendo. Eu faço, vendo meus cursos, mas eu ensino também para quem não tem condições de fazer. Então eu ensino para quem pode e para quem não pode. Essa cor é preta, eu não uso, não é preto não. Qual cor que é preta? Essa daqui de fora, essa daqui.
Esse aqui é verde com vermelho, tá? Eu uso aqui um pouquinho de preto, tá aqui, mas eu mexi muito pouco. Eu usei preto com marrom para fazer um pouco dessa cor mais escura aqui do lado. Mas na verdade eu nem uso preto, porque se eu pegar verde com vermelho eu já faço preto. Mas eu peguei um pouco de preto só para passar em alguns lugares, tá? Mas muito pouco mesmo. Eu geralmente não uso, mas aqui eu estou usando, mas geralmente eu não uso. Agora eu estou com um pincel fino para poder puxar o desenho do pelo. Vai puxando aí o desenho para poder ir definindo essa parte de pelo. Galera, já é 10 para meia-noite, geralmente eu paro de meia-noite porque amanhã eu vou ter que acordar cedo, mas amanhã eu vou dar continuidade a esse quadro. Provavelmente eu vou passar o dia todo amanhã trabalhando nesse quadro. Eu tinha aula para dar de manhã, e no preto, na orelha, pode colocar aqui preto com um pouquinho de vermelho na orelha, viu, J Arts? Não usa preto puro não, usa preto com um pouco de vermelho, ou então usa verde com vermelho também dá certo, tá? Verde com vermelho também dá certo. Amanhã eu ia dar aula amanhã e tarde, mas eu vou cancelar as aulas de amanhã só para terminar esse quadro. Porque eu tinha dito que ia entregar na quinta-feira e vou ter que terminar na quinta-feira. Então amanhã eu vou cancelar a aula amanhã, que é aula particular, né? E eu vou dizer que eu estou cheio de coisa para fazer e não vou poder dar aula amanhã. E aí eu vou aproveitar para fazer live para vocês, terminando esse quadro, que eu tenho que deixar gravado, porque esse quadro vai ficar lá no meu canal, o quadro todo. Eu não vou fazer a máfia, né, de mostrar só um pedaço e não mostrar o resto. Eu vou colocar o quadro todo para vocês. Quem quiser pintar, vai ter a explicação completa lá, todas as aulas certinha. Quem quiser a imagem, dá tempo de finalizar e secar para entregar. Não, eu vou dizer que está pronto. Eu mando a foto que está pronto, eu já recebo o resto e espero secar, porque ela também quer que eu coloque moldura, né? Ela quer que eu coloque a moldura. Então, eu mostro a foto pronta, eu já quero receber. Aí a moldura é com ela, ela vai, eu vou a moldura, o preço que der, ela vai pagar. Eu não vou entregar amanhã, não. Eu vou terminar amanhã. Eu vou dizer, ó, já está pronto. Manda a foto, ela vai dizer amei, gostei ou não gostei. Aí ela diz, pronto, aí a senhora manda meu dinheiro agora que eu vou já preparar para botar a moldura. Aí ela manda o dinheiro, eu já recebo, né? Já vou gastar, porque eu recebo e já gasto ao mesmo tempo. Tem gente que gasta antes de receber, né? Eu espero receber para poder gastar. Gastar dinheiro é bom, né? Ruim é ganhar, né? Vai dar tempo de finalizar e vai dar tempo de terminar. Só não vai dar tempo de... Não vai dar tempo de secar, então eu também não vou entregar. Até porque ela quer o quadro já na moldura. Ela quer o quadro já emoldurado. Eu vou fazer um vídeo mostrando ele pronto para vocês, tá? Quem quiser receber o curso de paisagem, envia-me o link. Deixa eu ver se você está aqui. Se você já deu um oi aqui para mim, eu vou enviar agora. Deixa eu ver se eu te sigo. Eu vou apertar aqui para te seguir. Se eu não seguir, eu vou seguir agora. Pronto, segui. Estou seguindo. Agora eu vou mandar o link, tá? Marisa Andrade. Eu também tenho aqui a minha conta. Vou mandar agora, tá, Marisa? Vou mandar agora. Deixa eu ver se você me deu um oi aqui, Marinês. Deixa eu ver se eu estou online. Obrigado aí pela Rosinha. Hoje eu bati o recorde de Rosinha. Quem quiser enviar a Rosinha para me ajudar, eu agradeço. Uma Rosinha não faz mal a ninguém, né?
Vamos lá. Deixa eu só conectar aqui na internet, porque eu estou sem internet. Já vou mandar agora, viu, Marisa? Mandei mensagem para você me mandar o link. Vou lá agora. Já estou entrando aqui, ó. Já estou entrando aqui para enviar o link para vocês. Pessoal que está adquirindo o curso, apareçam aqui na live depois para dizer se o curso é bom ou se não é, tá? Tem alguém aqui que está fazendo o curso? Marisa, eu já visualizei você aqui, viu, Marisa? Já estou visualizando, já vou começar a enviar o link aqui para vocês. Felipe, já estou aqui falando com o Felipe. Eu vou mandar para você, Felipe, o número do meu Zap. Aí você vai dar um oi no Zap, tá? Porque também lá no WhatsApp eu vou criar um grupo para vocês que são meus alunos, tá? E lá no grupo eu vou liberar lives exclusivas para vocês, tá? Vê aí, Felipe, eu vou te mandar o número do meu Zap e você vai dar um oi para mim e lá eu vou mandar o link para você. Acabei de enviar o meu Zap. Aí você dá um oi lá no Zap para mim que eu vou... Eu tenho curso só de desenho, Juca. Eu tenho, mas eu ainda não baixei. Olha aí, Juca já é aluno. Juca já comprou o curso de pintura de paisagem e já está dizendo aí, eu estou amando tuas aulas. Então, galera, vocês veem aí que realmente o curso tem qualidade. Zé quer entrar no curso. Zé, vou mandar meu Zap aí para você. Aí você dá um oi para mim lá no Zap. E lá eu mando o link para você, tá? O link está lá no Zap, mas o seu curso vai entrar para você pelo e-mail. Marisa deu um oi, deixa eu responder aqui, Marisa, eu vou mandar meu Zap para você dá um oi para mim lá no Zap que eu vou enviar o link para você, tá? Juca já está fazendo o curso, ele já adquiriu o curso. Ele recebeu na aula retrasada, algumas aulas atrás, e ele pode dizer aí se o curso é bom, se não é, se está gostando. Apesar que nem precisa, porque como a plataforma lhe dá a oportunidade de devolução, se você não estiver gostando, é só pedir para devolver, tá? Você tem uma semana para se arrepender. Uma semana para ver se você gostou, não gostou. É ótimo, amei tua didática de ensinar. Valeu, meu amigo Juca. Juca tá aí dando apoio. Pessoal, é o seguinte, meia-noite, falta só 3 minutinhos para meia-noite. Eu vou parar, vou responder lá no Zap quem está querendo o curso, tá? O curso é só R$19,90, como eu falei. Preço muito em conta, não vai atrapalhar a sua vida em nada. Tá ficando bonito mesmo o seu trabalho, meu amigo. Você é um grande profissional. Obrigado, Leão. Esse quadro vai ficar bem realista, tá? Eu vou fazer aqui o melhor que eu posso para deixar o mais realista possível. E eu garanto a vocês que o curso é show de bola, tá? Eu tenho que ir lá pelo Zap para poder enviar, tá? Eu não consigo enviar por aqui, não. Tem que dar um oi. Eu mandei para todo mundo aí o meu contato do Zap. Quem deu um oi para mim, eu mandei. Vai lá, dá um oi. Se você disser não gostei, não precisa nem me dizer. Você vai lá, pede reembolso e o seu dinheiro é devolvido, tá? Eu só recebo o valor do curso que eu vendi para você só daqui a 7 dias, depois de passar o tempo que você
já não se arrependeu, né? Eu não estou arrependido, o curso realmente é bom. Aí é que eu recebo, tá? Você tem 7 dias para se arrepender, 7 dias. Não perde nada, 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 nada. Dá tempo até de você assistir algumas aulas, né? Valeu, Juca. Fala a verda, gaúcho não dobra a esquina. Eu não entendi. Fala a verdade. Pode enviar, claro, que eu sei que você fala a verdade, meu amigo. E eu sei que o curso é muito bom mesmo. É ruim porque ele não tem todas as referências que eu tenho. Aí eu vou enviar essa segunda referência, as outras referências. Vai ser no segundo curso, tá? Depois eu vou lançar o segundo módulo. Aí no segundo módulo vai ter mais referências. O segundo módulo vai ser o mesmo preço, vai ser R$19,90, é um preço bem em conta para todo mundo ter acesso. Ó, agora que eu vou fazendo os pelinhos. Agora que eu vou fazendo os pelinhos. Viram aí que eu fiz um trabalho de passar gel, de dar uma camada de tinta, para só agora que eu venho, ó, trabalhando a parte de pelo. Com esse pincel aqui, depois. Só uma aula que você vai assistir lá já paga o preço que você vai investir, tá? Marinês, boa noite. Preciso dormir, eu também preciso. Amanhã eu quero acordar cedo para terminar esse quadro. Então, galera, eu vou parar, tá? Também vou dormir meia-noite em ponto. Eu disse que de meia-noite ia terminar. Muito obrigado. A live hoje foi um sucesso. Eu sou o professor Alexandre Freitas. Adoro pintar, adoro desenhar, adoro arte. Sou professor de arte, sou formado em arte. Então, você vai estar estudando realmente com um professor formado na Universidade Federal. E aí você pode dizer, não, agora eu estou estudando com um professor de verdade, tá? Pois é, deixa eu mostrar aqui bem pertinho, antes de vocês ir embora, vou mostrar para vocês como é que o quadro tá ficando, para vocês verem aí o quanto tá ficando legal. Vou virar aqui a câmera, ó, para mostrar bem de perto. Claro que eu ainda vou colar esses pedaços aqui, ó, mas a câmera aqui rapidinho. Olha só como já vai ficando essa parte aqui do pelo. Aí vai começando a ganhar forma, tá? Olha só. Tenho que terminar amanhã, tá? Não vai passar de amanhã esse quadro de jeito nenhum. Amanhã ele vai ser concluído. Olha aí a parte dos pelos. A parte do olho, também vou mexer no olho amanhã. Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer para mim estar aqui. E até amanhã, tá bom? Durmam bem, tenham uma noite maravilhosa. E amanhã a gente se encontra, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.